Boa noite a todos. Um instante. Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa transmissão agora. E é um prazer tê-los aqui conosco. Solicito que todos que estão na sala do YouTube coloquem o seu nome completo para que a gente possa contar a presença. E solicito a todos que estão na sala do Zoom que troquem no chat para colocar, para enviar mensagem para todo mundo, que é a segunda opção, e não precisa colocar o nome completo, porque o Zoom pega essa informação automaticamente. Quem está na sala do YouTube e está assistindo agora de forma síncrona, vai receber a presença. Infelizmente, nós não conseguimos fazer para quem assistir depois, mas é um prazer tê-lo assistindo a nossa série de webinários. Então, a empresa na qual nós trabalhamos, a AF Educacional, nos ajudou a montar essa série de webinários, está cedendo a sala, está cedendo a infraestrutura, e juntamente com o Instituto Farm Brasil, no qual os professores do Instituto Farm Brasil gentilmente estão cedendo o seu tempo para dar palestras para nós, do dia 14 de maio até o dia 21 de julho. E também a The Network Towards Unity for Health, que é uma associação internacional importante que estuda e discute questões ligadas a métodos de ensino, empoderamento de comunidades, responsabilidade social da escola, está também nos apoiando, e a microcertificação através de badges será feita também pela The Network. Então, é um prazer ter hoje conosco para mais uma apresentação. São 19 atividades. Essas 19 atividades acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 19 às 20h30, aqui pela sala do Zoom e pelo canal do YouTube da AF Educacional. Ao final das 19 atividades, nós emitiremos um certificado com as participações individualizadas de cada um. O dia que você veio, você recebe no histórico do certificado, e também para cada participação você receberá um badge de microcertificação daquela temática. E a nossa dinâmica, então, todo mundo entra com a câmera desligada e o microfone desligado. O apresentador fará uma apresentação de cerca de 20 minutos com discussão de 1 hora. A partir do instante que a pessoa faça a pergunta no chat do YouTube, a Valéria, nos nossos estúdios de Nova Lima, vai fazer a pergunta na sala do Zoom, em nome de quem está no YouTube, e eu daria o direito da pessoa fazer a pergunta por voz que é para quem está na sala do Zoom, né? Para levantar a mão, basta você entrar na área de participantes, lá ali na parte de baixo, você levanta a mão e aí vai colocando em ordem quem quer falar. Então, logo que o Jorge Guedes terminar a fala dele, eu abaixo a mão de todo mundo e daí a gente vai liberando para falas. E aí, hoje, estaremos trabalhando e ouvindo o meu amigo baiano, professor Jorge Guedes, da Universidade Federal da Bahia, que vai conversar com a gente sobre preceptoria mediada por tecnologia de informação e comunicação. Infelizmente, hoje, ele não vai falar sobre uma das
especialidades atuais dele, que é o desenho de plantas e orquídeas, né? Mas imaginamos que ele vai mostrar alguma na sua apresentação, alguns dos seus desenhos que estão bem lindos. Então, professor Jorge, muito bem-vindo. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Você pode compartilhar a sua. Bem-vindo. Não sei se você quer falar alguma coisa antes, mas a gente pode. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente ao Paulo, né, e a todos vocês que têm tornado essas noites de quarentena, né, de isolamento, tão interessantes. Ontem eu vi a professora Silvia, numa fala muito inspiradora, dizer que nós estávamos estabelecendo uma conversa amorosa entre tantos educadores em saúde, né? E realmente tem sido essa oportunidade que esses webinars têm proporcionado a gente, né? Então, nós temos nesse processo aí essas múltiplas conversas convergentes e eventualmente divergentes, e isso faz parte, na verdade, daquilo que a gente espera, né? Nunca a gente viu um delivery de educação permanente, de preceptoria e docência com essa potência de tão curto espaço de tempo. Então, gostaria de agradecer a Paulo e a todas as pessoas que têm compartilhado suas experiências, em especial os apresentadores que me antecederam e que me deram, inclusive, ferramentas para pensar um pouquinho a minha própria apresentação. Então, nessa conversa de hoje, né, a gente sabe que nós estamos trabalhando num grupo muito grande e a gente tem que adotar uma metodologia de grandes grupos. Na metodologia de grandes grupos, a gente pode utilizar, eventualmente, votação, mas aquela votação sem debate, né? Votação sem debate não é uma experiência muito boa. Então, hoje a gente vai fazer algumas perguntas, algumas provocações para vocês, e vocês respondam eventualmente no chat. Nós temos essas conversas. Quando eu era estudante, a gente falava assim: conversa paralela na sala não pode acontecer. Mas conversa convergente pode acontecer, sim. Né? É aquilo que a gente chama a pedagogia do cochicho que a gente faz na sala de aula para grandes grupos, e vamos tentar ensaiar aqui para ver se dá certo. Então, para começar a falar com vocês, eu gostaria, né, de... deixa eu ver se está passando aqui. Está. Então, já aproveitando aí um pouco do que eu aprendi, esse aqui é o mapa mental da nossa fala de hoje. Então, vou fazer um pouco do contexto daquilo que a gente chamaria preceptoria digital. Vamos falar um pouco sobre conceitos, sobretudo conceitos pedagógicos, que norteariam essa preceptoria. Vamos falar das ferramentas e vamos abordar um pouco das dificuldades que a gente teria nesse processo de preceptoria digital. Estou começando aí pelo meu contexto, né? De onde eu estou vindo? Eu não estou vindo da Disneylândia, me surpreendo com a capacidade que a gente viu aí das escolas que conseguiram uma organização muito rápida e uma organização muito coesa em cima do planejamento para as ações decorrentes aí das modificações introduzidas pela pandemia. Na verdade, a minha escola não teve essa agilidade, é uma escola pública, né, que se caracteriza, a Universidade Federal da Bahia foi chamada pelo ministro que, graças a Deus, sai de Universidade da Balbúrdia, né, da boa Balbúrdia, né, na nossa concepção, e é uma universidade plural, onde inicialmente começaram as políticas afirmativas. Né? Mas a minha escola mesmo, que é a Escola de Medicina da Bahia, é a mais antiga escola de medicina do país, com todas as suas contradições que vocês podem imaginar. Né? E isso também diz respeito ao nosso hospital universitário, que, a despeito de ser o segundo ou terceiro hospital universitário do país e a segunda ou terceira residência médica, há dúvidas sempre, a gente compete com o Rio de Janeiro, ele não se preparou adequadamente para essa pandemia, não havia um plano de contingência. Mas a nossa história ela passa também por outros
outras conversas, né? Entre essas conversas, eu lembraria o Faimer Brasil, isso aqui é a minha turma do Faimer, né? E lembraria também um processo que esse diz respeito especialmente à nossa aula, que é o curso de preceptores da ABEM, o curso original, né, que foi um curso do qual nós participamos desde essa primeira turma, mas que teve uma tremenda capacidade multiplicadora, um curso coordenado pelas professoras Denise Erdi e Lia Silveira, né, e que realmente teve uma potência imensa no desenvolvimento daquilo que a gente agora está começando no país, que é o entendimento da residência médica como não só um processo de trabalho, mas um processo de educação e que exige uma pedagogia muito especial, muito própria também. Então, estávamos no nosso hospital universitário, com todas as suas peculiaridades, discutindo na Coreme, na qual eu sou coordenador atual, como implementar as medidas pedagógicas necessárias, eu e a professora Lara Torrião, minha vice, quando fomos atropelados aí por essa pandemia, né? E aí eu trago para vocês aqui a primeira situação, problema, né, que certamente alguns de vocês podem ter passado também. Em março de 2020, né, um homem de 56 anos, internado há 5 dias com diagnóstico de cardiopatia, diabetes, desenvolve febre e tosse. E um dos filhos que estava acompanhando e o visitando está com suspeita de infecção por coronavírus. Não há EPI, né? Então não tinha máscara N95, nem capas impermeáveis suficientes para 2 pessoas. Quem é que entra no quarto para avaliar? O residente ou o preceptor? O que é que vocês acham aí? Como é que vocês pensariam? Vamos pensar um pouquinho, botar nossos neurônios para discutir essa situação, né? E vamos um pouquinho adiante, né? O que é que vocês acham que os residentes pensaram? Os residentes, surpreendentemente, disseram que quem tinha que entrar no quarto eram os residentes. E a lógica deles é uma lógica interessante. Eles disseram: se o preceptor entrar e se contaminar e se afastar do trabalho, nós todos vamos ficar sem orientação. Mas, por outro lado, esses residentes eles não tinham capacidade técnica suficiente para atender um caso com essa complexidade, né? Então, isso nos deu algumas reflexões, né? Então, estamos numa guerra ou estamos numa catástrofe, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Como as palavras traduzem ideias. Numa guerra, né, que a gente fala assim, estamos numa guerra contra o coronavírus, como se o coronavírus fosse um ente dotado de uma intencionalidade de fazer mal, né? Mas, na verdade, ele é um fenômeno natural, né? Então, na guerra, nós temos inimigos. A hierarquia da guerra é uma hierarquia militar. Quando a gente fala em catástrofe, a gente não tem inimigos, a gente tem ameaças naturais, que são também importantes e letais, mas todos são importantes nesse processo. Os sentimentos na guerra são de frustração e de ira, sobretudo, de raiva. Os sentimentos durante uma catástrofe, na equipe de resgate de uma catástrofe, são de desolação e esperança. Na guerra, a impotência e medo são inadmissíveis. Ninguém admite que um soldado tenha medo. Ele vai ter, mas esse medo tem que ser solapado. Entretanto, na catástrofe, a insegurança e o medo são previstos e começa mesmo pela segurança dos resgatadores. O primeiro cuidado que os resgatadores têm que ter é com sua própria segurança antes de resgatar as vítimas, né? Na guerra, o esforço é tático. Na catástrofe, em geral, o esforço é em mutirão, embora nós tenhamos os resgatadores mais competentes que podem orientar e organizar as ações. E, sobretudo, isso aqui: a guerra admite perdas humanas por objetivos. Na catástrofe, nós não admitimos perdas humanas. Então, a busca é para salvar todos. Então, na verdade, né, vamos pensar nisso aí, como nós estamos diante de uma catástrofe e não diante de uma guerra. E nossos residentes, eles não são soldados que vão para esse campo de batalha, né? Entretanto, né, o que é que a gente viu nesse primeiro momento? Na nossa instituição,
a maioria das pessoas disseram, não, os residentes têm que entrar de imediato no campo, no fronte, para poder combater o coronavírus, vamos ver como é que a gente vai organizar. E houve uma forte pressão em cima da Coreme para que a gente disponibilizasse o tempo de trabalho, os horários dos residentes para essa atividade, inclusive saindo das atividades regulares. É claro que essa força de trabalho ela é importante, mas a gente tem que se lembrar de que a residência médica é também um projeto pedagógico que tem responsabilidades compartilhadas. Né? Então, uma das primeiras deliberações que nós tomamos, quando nós sentimos que a gente ia realmente ter que entrar com os nossos residentes e nós mesmos nesse ambiente de catástrofe, né, é que a gente precisaria, em primeiro lugar, cuidar da segurança, ter certeza de que essa segurança existia para todos. Em segundo lugar, garantir um treinamento eficiente, porque esse treinamento não seria possível de forma tão satisfatória, com o tempo de adquirir as habilidades necessárias. Então, a gente providenciou um treinamento muito rápido, inclusive com simulação realística, para poder treinar esses residentes. E, por último, a gente decidiu também que seria muito importante a supervisão. Né? Com isso, a gente garantiu, primeiro, que houvesse um espírito de cuidado coletivo, de empoderamento de equipes, mas também, sobretudo, o reconhecimento de vulnerabilidades em todos os lados. Né? E aí vem essa pergunta, né? Já que essa supervisão é necessária num ambiente tão complicado, como é que a gente vai fazer? Ela pode ser não presencial, né? E aí eu vou definir essa supervisão. A gente sabe que tem várias palavras, supervisor, mentor, tutor, etc., mas a gente pensa no preceptor, e essa definição ela compreende as demais como o profissional que se caracteriza pelo exercício da supervisão, olha o termo aqui, direta das atividades práticas. Então, se temos uma supervisão direta, como fazer uma preceptoria se essa supervisão não é possível? Né? Bom, mas será que a gente só tem isso na pandemia Covid? E aí eu vou trazer aqui para vocês a situação problema número 2. Barra do Rio Grande é um município baiano, ele está aqui, ó, ele é do outro lado do São Francisco e é cercado por povoamentos conhecidos como os Brejos da Barra. Essa região ela não usufrui da riqueza do norte da Bahia, né? É uma região pobre, embora o solo seja muito rico, eles não conseguem fazer plantação. E é uma região endêmica em hanseníase. As escolas médicas que foram fundadas em toda essa região do oeste baiano identificam necessidades de médicos para tratar essa população. Médicos de família, dermatologistas, cirurgiões e reumatologistas. Porém, o deslocamento é caro, demorado, e às vezes os profissionais precisam ficar até 5 dias em cada lugarejo. Será que dá para fazer supervisão direta numa circunstância como essa? Né? Então, na verdade, as necessidades de supervisão remota, elas são universais e são bastante anteriores à pandemia Covid. Né? E elas se basearam, sobretudo, em alguns conceitos de que a fixação de profissionais médicos em zonas remotas dependeria de uma supervisão indireta e, sobretudo, que a melhor forma de fixar esses profissionais não seria apenas a abertura de escolas, mas a criação de cursos de residência médica, e isso, na verdade, compôs a segunda fase do programa Mais Médicos, que não chegou, infelizmente, a ser deflagrado. Quando a gente estuda essa supervisão remota, o que é que nos surpreendeu? Que países da América do Sul e da África são usados como experiências eletivas de ensino para escolas médicas, como escolas do Canadá e da Alemanha, que fazem a supervisão remota dos seus estudantes nesses países. Né? E a gente lembra também as situações relacionadas às necessidades especializadas que a atenção básica à saúde não vai dar conta, que necessitariam de um matriciamento, a gente vai falar um pouco disso no final dessa nossa apresentação, a partir de supervisão remota e de interlocução, de comunicação entre profissionais que têm experiência e profissionais que não têm experiência naquelas especialidades.
lembrando algumas experiências brasileiras. Eu sei que o projeto Rondon é passível de várias críticas, mas foi uma das primeiras experiências de encaminhar treinandos para áreas remotas com a supervisão relativamente bastante precária, né? A grande experiência que nós temos mais recente são o Provab e o Programa Mais Médicos para o Brasil, sendo que o Provab também implicou na supervisão remota mediada por tecnologia de informação. E nós temos duas grandes iniciativas, que é o Telesaúde e a Rede Universitária de Telemedicina, que surgiram a partir dessas necessidades. Então, se a gente olhar, quando a gente procura a bibliografia relacionada, né, os artigos relacionados à supervisão remota, ao uso de tecnologia de informação, veja que tem artigos muito precoces. O boom de artigos ele ocorre na primeira década desse século, né, e certamente a gente vai ver outro boom aqui em função da pandemia Covid. Quais são os fatores de sucesso para uma supervisão remota não presencial? Vocês vejam que nós falamos que seria importante, né, a avaliação das necessidades como determinantes, inclusive, dessa supervisão. Então, na avaliação dessas necessidades, é preciso ter uma clareza daquilo que efetivamente vai fazer com que a gente tenha esses profissionais sendo remotamente orientados. Mas é necessário também envolvimento de parceiros locais, que não necessariamente serão supervisores, podem ser gestores, podem ser líderes comunitários. O envolvimento desses parceiros é essencial, né, para que haja uma supervisão adequada e um sucesso desses projetos de supervisão. A gente lembra também a questão da acessibilidade de recursos, que é a grande discussão do momento, como é que a gente vai garantir a acessibilidade de todos, a inclusão digital, e numa área remota isso se torna mais complexo ainda. O suporte institucional, o envolvimento multi-institucional são fundamentais para dar estrutura a esse projeto, né? O trabalho em rede é essencial, né? Agora, observem o seguinte, né? Quem vai fazer a supervisão e precisa ter competências tanto pedagógicas como digitais para poder fazer isso de forma adequada, né? E esses programas precisam também de uma avaliação sistemática de impacto com feedback sistemático para os profissionais que estão sendo treinados nessas áreas. Então, se a gente fosse esquematizar isso um pouquinho, né, não é para todo treinando que a supervisão remota pode acontecer, né? Então, a gente teria que ter treinando, ok, supervisão, ok, campo de prática, ok. Vamos ver um pouquinho o que é que seria cada uma dessas coisas, né? Que esses papéis precisam ser definidos, e uma coisa muito importante é a responsabilidade compartilhada. Então, não é porque o preceptor está numa situação remota, em nenhuma das situações de supervisão não presencial, que ele não é corresponsável pelos cuidados, e isso é essencial do ponto de vista ético. A outra questão importante é que qualquer situação de supervisão remota necessita de um plano de saída. Supervisão remota, eu não estou falando necessariamente de distância física, mas, por exemplo, nos ambientes COVID, onde a supervisão não precisa ser presencial. O que é que eu chamo de plano de saída? Na hora que as coisas não der certo, a gente tem que ter uma alternativa para a entrada em cena de um staff competente e retirar o treinando desse espaço. Um dos maiores problemas, né, dessa supervisão remota são os chamados pontos cegos, aquilo que o supervisor não é capaz de detectar, de ver, e a gente vai falar um pouquinho como é que a gente minimiza isso. E o grande objetivo dessa supervisão é maximizar a autonomia dos treinandos, que é um dos grandes objetivos das residências médicas multiprofissionais e residências profissionais em saúde. Então, o que seria um residente adequado, residente ok, como a gente falou, para isso aí? É aquele que já tem um cabedal de atividades profissionais que a gente confia que ele é capaz de realizar sozinho.
Então, seriam competências fundamentais que ele desenvolveu ao longo do seu treinamento e que, naquele momento, ele vai ser capaz de atingir outro nível de competências mais complexas ou reforçar essas competências fundamentais. É extremamente necessário que esse treinando ele seja capaz de uma comunicação eficiente, tanto oral quanto escrita, né? É importantíssimo que ele tenha aderência ao projeto. É impossível você fazer um treinamento não presencial se o treinando não aceita isso, né? Porque um dos princípios que a gente vai precisar assegurar é a maturidade para que esse treinando possa fazer sua autoavaliação e sua reflexão pedagógica, né, de metacognição, para dizer o que é que ele precisa ainda de supervisão, o que é que ele precisa ainda aprender. Então, traduzindo um pouquinho aquilo que está lá, as EPAs, né, que são atividades profissionais confiáveis, seriam marcos de autonomia profissional, aquilo que ele é capaz de fazer para o que eu não preciso mais de uma supervisão presencial. Esses marcos, ou EPAs, eles vão muito além das competências, né? E se a gente pensar, eles começam cá no ensino médio, a capacidade, por exemplo, de redigir um resumo, de buscar uma informação adequada, né? Eles passam pela fase pré-clínica e é, sobretudo, nesses dois momentos aqui da formação profissional, nos estágios em campo e nas residências em campo, que essas atividades ganham seu maior esforço, sua maior ênfase, é onde a gente tem maior crescimento profissional para que esse profissional se torne um expert. Então, só para traduzir isso um pouquinho como exemplo, eu coloquei as atividades profissionais confiáveis nucleares na clínica médica. Coletar adequadamente história, fazer o exame físico, elaborar um diagnóstico diferencial, elaborar o plano terapêutico singular para o paciente, um plano educacional, enfim, são competências fundamentais que a gente presume que os residentes, né, já chegam com essas competências, mas isso nem sempre é verdadeiro, né? Mas se a gente está falando do lado do treinando, vamos falar um pouquinho do lado do supervisor, né? Então, quem foi do curso de preceptores da BEM reconhece um pouco o que é isso aqui. Na verdade, isso é uma das atividades do nosso curso, na qual nós fazemos uma colagem com aquilo que a gente chama as competências necessárias para o preceptor. Aí vocês estão vendo aqui ética, doçura, acolhimento, capacidade de ouvir, capacidade técnica, um coração gigante, né? Se vocês quiserem aprofundar essas competências, vocês podem pegar esses dois cadernos da BEM, o preceptor por ele mesmo, que resume os cursos, e o caderno da BEM, onde tem também a questão da residência médica. São duas referências bibliográficas bem importantes. Mas como é que nós estamos nesse momento? Nós estamos nessa outra situação. E não, nosso preceptor adequado, né, ele também está usando uma máscara, ele está preocupado com a sua segurança e com a segurança dos seus treinandos, e muito provavelmente ele vai estar atrás de uma tela, né, de computador, como nós estamos agora aqui trocando nossas ideias, né? Atrás dessa tela vai ter coisas que não estão acontecendo. Vocês não estão sabendo o que é que está na minha frente, não é? Mas a gente não está falando só do ponto de vista visual, a gente está falando efetivamente do ponto de vista pedagógico, quer dizer, que processos paralelos, e aí entra toda a questão daquilo que nós chamamos currículo oculto, que pode acontecer também nas residências profissionais, que processos estão acontecendo e como é que a gente pode minimizar isso. Uma das estratégias mais potentes que eu acho é a preceptoria interpares. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. No primeiro dia que esses residentes foram para a enfermaria Covid, eles aguardaram a supervisão para ensinar a paramentação, porque eles não tinham experiência com a paramentação adequada. Quem fez a supervisão? Foi um residente mais avançado, um R3 da infectologia, que ensinou a fazer. E, a partir daí, eles estabeleceram uma rotina que eu achei extremamente interessante. Eles só se paramentam, um é frente ao outro, que é para ver os erros de paramentação, e também, na retirada dos paramentos, um observa o outro.
Então, isso é uma supervisão interpares que pode acontecer em outros momentos também. É muito importante o treinamento com simulação, porque é o momento no qual você pode fazer uma supervisão efetiva com segurança para o paciente, uma supervisão remota com segurança para o paciente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, sobretudo, né, os processos de observação e triangulação, que não se resumem somente a quem está diretamente encarregado na supervisão, mas até quem está sofrendo esses cuidados. E uma coisa que a gente não encontra muito na literatura, está no momento da gente começar a treinar, que é o treinamento em autoavaliação, né? Então, vou fazer uma outra situação, problema aqui. A gerência de ensino e nosso serviço solicitam a descrição de atividades que deverão ser substituídas por atividades online. E para dizer quais são as que vão ser mantidas, quais as que não vão ser mantidas, levando em conta a questão da economia e de segurança para residentes que estão sob sua supervisão. Que critérios a gente vai utilizar, né? Então, o que é que a gente percebeu com isso? Que o Covid é uma grande lente de aumento para todas as nossas fragilidades, né? Na verdade, as nossas fortalezas também ele foi capaz de revelar, né? Uma das nossas fragilidades na residência médica é que a gente conhece esse instrumento, que é a matriz de competência, mas poucos programas efetivamente foram capazes de desenvolver. Esse que eu estou trazendo aqui para vocês é um slide da professora Rosiane Diniz, da Universidade do Rio Grande do Norte, mostrando o que é competência. É o conjunto de competências que são do consenso coletivo, que são imprescindíveis que aquele residente treinando seja capaz de executar, né? E o objetivo delas é qualificar. Então, para responder a uma questão como quais são as competências que a gente vai efetivamente poder manter ou não, né? A gente estabeleceu um blueprint. Quem assistiu à aula da professora Ieda, aleluia, viu que a Escola Baiana de Medicina utilizou isso no curso de graduação. Então, a gente vê qual é a competência nos diversos domínios cognitivos, de habilidades, atitudes e valores, estabelece se elas podem ser mantidas no ambiente presencial ou virtual, quais os recursos que vão exigir no ambiente virtual ou presencial, material e métodos, e como vão ser avaliadas, né? Então, a gente pode pensar assim, desenvolver habilidades sem supervisão. Então, o exercício que eu gostaria que vocês fizessem agora é o seguinte: pensem numa habilidade complexa, não uma habilidade simples, pode ser até psicomotora, que você adquiriu sozinho ou sozinha, sem visualizar ninguém fazer antes. Certamente, muitos de nós, né, conseguiram desenvolver habilidades muito complexas sem essa supervisão, né? Como é que a gente adquiriu essa habilidade? Então, uma das coisas para a gente pensar e se reportar ao nosso próprio repertório de experiências para poder lembrar, né, que não é tão difícil fazer desenvolvimento, inclusive, de habilidades complexas com uma supervisão não presencial. E a gente lembra o seguinte, né, a simulação realística ela veio, sobretudo, para garantir aquilo que esse desenvolvimento autônomo dessas habilidades não garantia, que é a segurança do paciente. Então, a gente tem hoje a simulação realística de alta fidelidade, né? Então, nessa simulação, eu consigo treinar a habilidade, desenvolvo a EPA e esse treinando, em seguida, ele está competente para ir para um ambiente de trabalho e ter uma supervisão não presencial. Cabe dizer a vocês que hoje, até os processos de simulação já têm uma supervisão online, né? E que nós temos também hoje métodos de supervisão concomitante com realidade ampliada. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Então, isso aqui é um treinamento numa atividade extremamente complexa, que é a colonoscopia, utilizando, né, na verdade, um simulador virtual, né? Mas isso, vocês podem pensar, realmente isso é bastante complicado e bastante caro, esse simulador. Mas eu vou trazer para vocês, né, uma outra realidade, que é quase de ficção científica, mas que já está ocorrendo, né, que são os óculos de realidade ampliada, no qual o supervisor ele vai ver exatamente
o que o profissional está fazendo, ele pode dar instruções, pode marcar na tela do que ele está vendo, o que é que deve ser feito, por exemplo, pince aquele vaso, corte esse tecido, né? E vocês estão vendo aqui essa notícia de que o médico, né, o Dr. Pedroso, utilizou aí o Google Glass para fazer uma cirurgia com a turma de alunos estudando e com a supervisão remota de um outro professor. E isso foi em 2003. Aí vocês vão dizer, esses óculos são caríssimos. Não, não são tão caros. Eles são caros, sim. São caros para os estudantes comprarem, mas o custo deles é o custo de um smartphone. Fica em torno de $1.000 o Google. E esse aqui, para quem gosta de um modelo mais leve, mais bonitinho, é o Apple Glass, que vai ser lançado com um valor em torno de $500. Se a gente imaginar o custo de um microscópio e se a gente imaginar o custo de uma mesa daquelas anatômica, que muitos cursos compraram, ou de manequins simuladores, né, de alta fidelidade, a gente vai ver que esse custo não é tão alto assim. Há um problema no desenvolvimento de habilidades, que é a necessidade de repetição e aquilo que a gente chama curva de crescimento. Quanto mais eu faço, mais eu me torno hábil. Como é que eu verifico essa curva de crescimento? Né? Então, a gente tem alguns processos no qual a gente utiliza a avaliação disso aí. Um deles é o chamado DOPS, Direct Observed Procedure Skills, quer dizer, o que eu estou efetivamente vendo dos procedimentos, das habilidades para realizar aquele procedimento, e eu faço isso com vários observadores, vou criando fichas, né? Agora, isso implica numa supervisão direta, né? Então, para mudar um pouco esse nome, que eu tenho certeza que muitos de nós não gostam, né? A gente está propondo aqui o DROPS, que é o Directed Remote Observed Procedure Skills. Ou melhor ainda, né? O CAPS, já que estamos todos ficando um pouco loucos, então seria os procedimentos, as habilidades, procedimentos autoinformadas com a confirmação de um terceiro. Vocês podem dizer, isso é um absurdo, isso não é possível. Mas a Sociedade Brasileira de Anestesia, entre critérios para conceder o título de especialista em anestesia, eles têm um dispositivo, um aplicativo, no qual cada intubação de alta dificuldade que é feita, o residente coloca que fez, lança no aplicativo e o que ele precisa é que tenha uma segunda pessoa ou um terceiro que valide que ele efetivamente fez. Então, isso é um pouquinho além do logbook, que é o simples registro de quantas vezes o treinando fez aquele procedimento. Vamos falar um pouquinho das ferramentas, né? Que eu acho que dos objetivos desse curso é instrumentar, não é só levantar questões conceituais, mas também falar em ferramentas, uma delas eu já falei, que é o DOPS, mas vamos falar um pouco das ferramentas de treinamento clínico. Então, todos nós já conhecemos muito bem isso, que é a discussão de casos em webconference, e alguns de nós estamos ensaiando as visitas virtuais de enfermaria, né? Alguns estão passando agora para fazer o atendimento ambulatorial compartilhado por vídeos, e nós temos uma grande ferramenta que é o prontuário eletrônico, que permite que supervisores acompanhem o preenchimento e o registro das informações. O que eu acho muito importante? Que nós estamos perdendo os ambientes multiprofissionais que nós tínhamos conquistado com as atividades presenciais, entre outras coisas. Então, vamos pensar em transformar essas atividades aqui novamente em ambientes multiprofissionais. E eu vou mostrar um pouco daquilo que a gente entende como deveria ser planejada uma visita virtual de enfermaria. Primeiro, tinha que haver um conhecimento prévio dos casos, né? Um controle rigoroso do tempo, porque ninguém vai conseguir ficar 2h30, 3 horas discutindo no ambiente virtual, uma clara definição de papéis, quem apresenta, quem controla o tempo, quem faz as intervenções, como garantir que a equipe multiprofissional efetivamente expresse as suas opiniões e buscar, ao final, estabelecer o plano singular de cuidados e reavaliar esse plano durante a visita, né? E muito importante é haver uma súmula de decisões escrita que circule para conhecimento geral, né? Então, vocês estão vendo aqui que isso não é
fantasia, né? Isso já foi tirado de uma das apresentações, uma visita virtual da enfermaria Covid no ambiente da Unicamp. E no ambulatório, isso é possível? Sim, também é possível, mas exige ainda um rigor maior, porque o tempo do ambulatório é muito rápido, o tempo do atendimento. Então, o agendamento prévio tem que ser controlado, não só pela questão de segurança do Covid, mas também para que haja o tempo de fazer o atendimento e ter todas as etapas que a gente vai descrever um pouquinho. É importante que esse acompanhamento da supervisão seja síncrono, né? É muito importante fazer um briefing prévio, e isso o prontuário eletrônico permite. A gente já faz isso nos nossos ambulatórios presencialmente. É você, o preceptor, olhar previamente o prontuário do paciente e dizer ao residente ou ao treinando quais são as expectativas que ele deve ter durante essa consulta. Muito importante que o paciente saiba que ele está sendo visto, né, num outro ambiente virtual, que tem uma outra pessoa que está assistindo aquela consulta remotamente, e extremamente importante o tempo para finalização e revisão daquilo que o residente fez. Finalização eu chamo a como o residente está dando feedback da consulta para o paciente e também o feedback que a gente vai dar para o nosso paciente. Agora, nós temos uma realidade que amplia também os cenários de prática. E essa realidade eu chamaria atenção, né, ao que a gente vem conseguindo fazer na Bahia, que é o matriciamento da atenção básica à saúde, matriciamento especializado da atenção básica através de interconsultas na plataforma do Telesaúde. Então, as experiências de telemedicina são todas experiências muito ricas, e nós temos que pensar em espaços interinstitucionais compartilhados. O exemplo de um espaço desses foi o que foi construído para o treinamento Covid. Seria muito difícil a gente montar um espaço de treinamento simulado Covid se a gente não tivesse uma parceria entre todas as residências médicas da Bahia através da Serem Bahia, e a gente conseguiu fazer isso e treinar um número significativo de residentes. Eu vou falar um pouquinho, porque muita gente, durante os webinários anteriores, me pediu para saber o que era a experiência nossa de matriciamento através do telesaúde. Então, matriciamento é um instrumento de organização de cuidados. Basicamente, o profissional da atenção básica, quando ele tem uma dificuldade ou uma dúvida que necessita de atendimento especializado, ele formula essa dúvida numa plataforma virtual, como uma interconsulta. Essa interconsulta ela pode gerar uma discussão presencial virtual, onde o interconsultor fala com o próprio profissional, pode gerar, inclusive, uma consulta mesmo médica através de telemedicina com o profissional que gerou a interconsulta, o seu paciente e o especialista. E, então, isso trouxe para a gente uma perspectiva de integralidade de atenção, de responsabilidade coletiva com os cuidados, não apenas com o profissional da atenção básica, mas também com o profissional da atenção especializada, gerando referência, contra-referência, continuidade de cuidados com um cuidado compartilhado. Bom, as dimensões pedagógicas disso são muito evidentes, tanto para todas as residências, mas também gerou um banco de casos e soluções que pode ser usado no momento remoto na graduação em saúde e, sobretudo, material que também pode ser utilizado para pós-graduação profissional e acadêmica. Bom, quando a gente fala em formação a nível de residência, seja ela médica, multiprofissional ou profissional, a gente tem que entender que o nosso objetivo atual é o desenvolvimento do profissionalismo, que é esse último estágio da pirâmide, quando o profissional diz: eu sou um nutricionista, eu sou uma enfermeira com especialização em terapia intensiva, eu sou um médico. Então, o maior desafio que a gente teria na supervisão remota é aquilo que é importantíssimo, que a gente valoriza também pouco e estuda pouco, que é o role model. É aquilo que eu, como preceptor, faço e que o residente me assiste fazer, e como é que ele copia esse modelo até de uma forma intuitiva. Isso aqui a gente precisa ainda ver, quer dizer, quanto a gente vai perder disso no ambiente virtual. Para terminar, eu acho assim que nossas residências elas estão muito fracas nos processos de avaliação.
Se eu fosse falar de cada processo desses, da possibilidade de transformar esses processos em meios virtuais, a gente não ia sair daqui hoje. Então, eu vou deixar como problemas aí para vocês pensarem. Quais dessas formas vocês já utilizam? Que outras formas de avaliação que não estão contidas aqui? E quais são as que podem ser desenvolvidas no ambiente virtual? Só para mostrar a vocês que a gente falou muito do ócio virtual, aqui está um exemplo, um artigo onde eu vi um ócio completamente supervisionado, né, no ambiente virtual, com as várias estações de trabalho relacionadas a competências nucleares. E o feedback? O feedback nós já tivemos aula, né? Já tivemos aula de portfólio também. Então, a única lembrança que a gente fala é que qualquer desses métodos de supervisão não pode prescindir de utilizar o feedback sempre. E diante dessa inquietação toda, né, da incerteza, né, de como será o amanhã, eu posso dizer a vocês o seguinte: a cigana não lê o meu destino, mas a gente utiliza, às vezes, as metáforas, porque elas dizem muita coisa, né? E essa metáfora do tarô, né, do carro, ela é muito interessante. Vamos pensar aqui. Nós temos um carro no qual os dois cavalos parecem estar sendo puxados em direções completamente diferentes, um olhando para o outro com a cara de raiva danada, né? Então, a gente pensa em todas as polarizações que a gente vem tendo na nossa sociedade ao longo desses últimos tempos, e vamos pensar até na nossa polarização atual, virtual, presencial, né, que está nos travando um pouquinho, né? Observe que as rodas do carro, elas são estranhas, são rodas para trás, quer dizer, esse carro é capaz de se locomover. Entretanto, quem está aqui na condução do carro está absolutamente tranquilo, não tem rédea, né? Ele está confiante, e a expectativa é o seguinte: se esse carro não capotar, ele vai chegar no destino dele, né? Ele é capaz de induzir eventualmente os cavalos, né? Mas ele é mais ou menos uma pessoa que está surfando nessa situação, aproveitando da energia, por vezes, dispar desses cavalos para poder chegar ao destino que ele quer. Então, eu agradeço a vocês, peço desculpas por ter ultrapassado bastante o horário, e aqui está o meu contato. Desculpa aí, Paulo, vamos voltar aí para a conversa com todos. Que isso, Jorge, foi um prazer, um monte de gente elogiando aqui no YouTube. Eu também fiquei surpreendido com a forma da apresentação, muito interessante, muito bom mesmo. E me surpreende, você terminou de um jeito que eu tinha olhado aquele artigo que você mostrou das dicas de como implementar a preceptoria remota, ela é de 2013, e os nossos conselheiros dos conselhos profissionais aí fazendo a maior gritaria contra a EAD, contra a apresentação remota, e os caras, em 2013, já tinham experiência para escrever um artigo que foi publicado numa ótima revista sobre isso, e a gente aqui patinando num certo obscurantismo do meu ponto de vista, ou num grande obscurantismo. Então, não sei como será o amanhã, eu sou otimista como você, né? Comungamos uma série de coisas comuns de personalidade, e acredito que será melhor do que o hoje. Com Né? certeza. E eu estou também enrolando aqui, porque não tem ninguém com a mão levantada, eu tinha baixado a mão de todo mundo. Valéria, tem alguma pergunta? Ainda não, acho que está todo mundo só escrevendo, que está maravilha. Tem uma pergunta da Kelly, mais sobre autoavaliação. Eu também vi uma da Rosana Alves, que como é que você imagina que seria o residente filmando a sua apresentação, ou teria um sistema de filmagem? Você chegou a colocar no triângulo a questão da infraestrutura e do local, né? A gente tem, desde as estratégias caríssimas de acompanhamento, que são aqueles óculos, né, virtuais, como as próprias salas, os ambientes, mas a gente tem coisas muito simples. Hoje a gente tem celulares que podem fazer
você, enquanto estiver fazendo o atendimento, fazer uma live do atendimento. O que mais importante é que o paciente ele tenha a certeza de que isso está acontecendo, né? Que ele consinta em ser atendido nessa modalidade, né? Mas eu acho que as maneiras de fazer esse ambiente vão desde as mais simples até as maneiras mais complexas, mais caras, com utilização de alta tecnologia. O nosso amigo Reni Alves, lá de Araguaína, o Lorde, nosso amigo Lorde de Araguaína, sugeriu a GoPro. Realmente, o pessoal pula de asa delta com a GoPro no capacete, ou anda de moto com a GoPro no guidão, né? Então, poderia ser usada excelente. Também ela tem uma visão ampla. Com certeza. Já temos pessoas que querem falar. A Ana McCartney, estou abrindo a fala. Daí a amiga Andréia também, a Silvia, claro, Silvia. Já abri a fala. Bom, vai. Boa noite, professor Jorge, Paulo, todos com saudade. Eu me senti extremamente feliz e representada quando eu vi a nossa foto do curso de preceptoria. Eu acho que foi uma grande alavanca para o país inteiro, de uma forma geral. Sou produto desse curso, né? Então eu acho que a gente tem, assim, sempre que voltar a ele e ver o preceptor lá, conforme nós construímos, foi muito bom também. E eu estou como supervisora aqui da residência de pediatria no Tocantins, em Palmas, né? E a gente tem tido muita dificuldade dessa questão do ambulatório, né? Para a gente tentar atender de forma remota, porque nós não temos hospital universitário. Então, a gente precisa das parcerias, tanto da prefeitura como do Estado, e eles não estão tão abertos assim a fazer um termo de consentimento e nem expor, digamos, esse paciente a esse atendimento virtual. Por outro lado, a IES que eu trabalho, que pertence ao grupo AFIA, já está assim bem avançada em relação a isso, onde nós vamos utilizar 2 preceptores, 2 professores, né, sendo um que fará o atendimento virtual e os alunos no grupo à distância com o outro professor discutindo os casos com aquele grupo. E eu acho isso fantástico, né? E até que dependendo do nível que ele estiver, né, do período, ele pode passar até fazer o atendimento sozinho, com supervisão à distância ou presencial. A minha pergunta é: como fazer para que a gente possa convencer a esses outros parceiros sobre essa nossa grande dificuldade que está afetando diretamente as nossas residências? Muito obrigada e parabéns pela sua apresentação. Paulo, como é que eu faço? Vou respondendo ou a gente faz um bloco de 3? Talvez seja melhor, né? Que tem você escolhe, mas eu prefiro, eu particularmente prefiro. Certo. Andréia? Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Tudo bom, Andréia? Oi, professor, boa noite, excelente apresentação. Já estou com vontade de ir para Salvador de novo para ver a experiência, passando aí a pandemia, né? Eu queria saber, acho que eu vou na sequência da pergunta que foi feita, como é que tem sido a aceitação? A gente aqui já trabalhava na graduação e em alguns momentos da residência com o PBI, principalmente para treinar, o PBI é a filmagem, né? Com autorização para treinar a habilidade de comunicação. Como é que tem sido a aceitação dos pacientes, mas a gente trabalhava muito em nível ambulatorial, e daí eu queria saber como é que tem sido aceito dos pacientes em enfermarias, né? Porque eles ficam mais expostos, mais vulnerabilizados, e às vezes a gente tem medo de que isso gere uma dificuldade de falar um não, etc., que no ambulatório o vínculo propicia isso com mais facilidade. Como é que tem sido isso aí em Salvador? Como é que está essa experiência dessa técnica dentro das enfermarias? Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Mais alguém? Oi, Jorge, é Silvia. Oi, Paulo. Muito obrigada. Que prazer te ouvir. Muito obrigada pela partilha, Jorge, né, da tua
teu compromisso e principalmente dessa perspectiva da residência como esse espaço formativo, que eu acho que é uma coisa bastante importante da gente sempre resgatar e apontar. Nessa direção, Jorge, eu queria te ouvir um pouco sobre a supervisão numa perspectiva mais coletiva. Eu fiquei pensando se a gente não poderia discutir casos coletivamente, em vez de focar só em um dado desempenho de um residente, né? Porque eu acho que há uma potência do grupo que se olha, do grupo que olha o outro. Queria te ouvir um pouco nesta possibilidade de fazermos ou de desenharmos supervisões remotas também para os próprios preceptores, né, Jorge? E professores, para que a gente também seja alimentado, né? Porque também estamos todos nós aprendendo com esta nova possibilidade de olhar, de ouvir, que não seja presencialmente, o abraço, não é? Então, como é que a gente pode fazer aí mais coletivamente? Obrigada, Jorge. Obrigado a você, professora. Assisti sua fala ontem, emocionante. A fala que nos afeta um bocado, né? Porque traz afeto, traz sentimento. E eu vou fazer o gancho justamente a partir daí com a pergunta também da Ana. A pergunta não, o comentário da Ana. Então, no projeto de preceptoria da BEM, que é um projeto de desenvolvimento de preceptores e docentes, né? Uma das fortalezas desse projeto era a arte-educação. E a gente está retomando, tivemos uma reunião do núcleo docente estruturante do projeto para discutir como é que poderíamos retomar a arte-educação, que foi tão poderosa, né, Ana, na nossa experiência, como é que isso pode ser transposto para o ambiente virtual. Não vai ser fácil, mas a gente tem que efetivamente se comprometer. E eu penso assim que toda essa formação é aquilo que eu chamei a atenção em um dos slides. Quando a gente fala do coletivo, eu penso em dois coletivos, né? Eu penso no coletivo enquanto coletivo de cuidados e penso no coletivo de cuidadores também. O que é que eu tenho observado? Muitas das iniciativas, elas são iniciativas uniprofissionais. Esses webinars que estamos participando são surpreendentemente multiprofissionais e muito importantes. Mas quando a gente vai ver, às vezes, o mesmo tema está sendo discutido apenas por uma categoria profissional. Se a gente pensa, por exemplo, na questão da visita à enfermaria, né? A visita, ela, tradicionalmente, é uma visita multiprofissional. A gente tem vários profissionais que desempenham seus papéis e apresentam soluções e diretrizes para o plano terapêutico dos pacientes, o plano terapêutico singular, o plano de cuidados. E, entretanto, a gente está perdendo isso, porque os profissionais, cada um está fazendo no seu quadrado. Então, está na hora, sim, professora, da gente misturar um pouco esses quadrados. E mesmo quando a gente pensa nos residentes, aí a experiência do curso de preceptores, quer dizer, as produções que eram produções virtuais, feitas em ambiente virtual, eram produções coletivas. Aquele caderno da BEM que foi apresentado, o preceptor por ele mesmo, é fruto do trabalho dos grupos de preceptores que redigiram as suas necessidades. Então, eu penso que essa busca da inteligência coletiva, né, que temos discutido, os princípios de Vygotsky aí, de desenvolvimento disso aí, são extremamente importantes e a gente tem que ter criatividade para não tornar todo esse processo um processo individualizado. Eu me sinto muito feliz de estar de frente a uma câmara, mas sabendo que tem, sei lá, 400 e poucas pessoas, não sei quantas tem nesse momento, nos assistindo. Então, isso mais não 700. É aquela solidão dos artistas das lives, né? Que o artista diz, eu não sei como é que estou, se estou bem, pelo menos a Simone, que eu tenho assistido, né? Não é verdade. A gente não está só, a gente está trabalhando um coletivo muito poderoso, ainda que a gente não tenha essas respostas tão rapidamente. Estamos afetando e sendo afetados, como eu fui afetado pela fala da professora Silvia e do professor Nildo também no seminário da BEM. Bom, Andréa, a realidade hospitalar ela é um pouco mais tranquila, porque, na verdade, você não vai precisar de uma câmera filmando o residente dentro de um quarto
do paciente, né? E a gente não faz essa supervisão, a não ser quando é uma situação de urgência e emergência, que é uma situação onde a gente realmente não é o melhor cenário para a gente fazer essa supervisão não presencial. Mas, no cuidado diário, a gente confia que esse residente tenha aquelas EPAs, né? Que ele tenha atingido aquela competência mínima de saber examinar, de saber ouvir um sopro, saber ouvir saber reconhecer uma situação de instabilidade hemodinâmica. Então, eu não preciso estar presencial aí, mas eu vou, em algum momento, né, vou sentar com esse residente e discutir, sentar virtualmente com esse residente, e a gente vai discutir isso. Os pacientes, como numa visita presencial é muito mais invasiva. Então, você reúne aquele monte de gente, entra no quarto do paciente, algumas pessoas que ele não conhece, foi estudante de graduação em geral, ele não conhece. Então, esse era um cuidado que a gente tinha, e a nossa psicóloga, a psicóloga da nossa equipe, ela dava um feedback para a gente seguinte: os pacientes adoraram a visita, viram aquele monte de gente discutindo a situação deles, mas vocês não deram nenhum feedback. Ninguém voltou para dizer ao paciente o que é que aquele monte de gente que discutiu o caso dele decidiu sobre ele e por que precisou de tanta gente para discutir. Então, eu penso que o ambiente virtual é até mais tranquilo nesse aspecto. A gente não tem tido dificuldade de aceitação dos nossos pacientes, não. Acho que isso tem funcionado relativamente bem. Acho que eu respondi as principais perguntas aí, né? As principais questões que foram levantadas. Ótimo, Jorge. A professora, nossa próxima palestrante, Maria Helena Senger, também quer fazer pergunta, está de mão levantada. A Jaqueline Marotti, que eu vou liberar o microfone em seguida, e a Ângela Maria também. Então, Maria Helena Senger, com você. Jorge, esplêndido. Eu consigo ver suas fotos aí atrás de você. Muito obrigada. Um abraço a você, a Ermila, suas filhas, e eu espero que a gente consiga nos abraçar em breve. Com certeza. E a minha reverência a tanta gente que está aqui assistindo você, que eu fico vendo os nomes assim, e só sinto coisas boas. Sua palestra foi excelente, nem é palestra é no passado, acho que a gente não deve usar mais também. Mas as suas ideias, a forma com que você apresentou, de dentro para fora, foi muito interessante. Eu queria compartilhar nesse momento, Jorge, na verdade, algo que você me tocou demais, que é o que eu estou fazendo aqui em Sorocaba, de uma forma que eu não diria rudimentar, com o que a gente tem em mãos. Você sabe que eu sou endocrinologista, faço um ambulatório com residentes às sextas-feiras, amanhã é dia, e desde o começo disso, os nossos alunos têm estado à distância, mas eu acesso a nossa plataforma, no 4G lá que nós temos lá no ambulatório, e eles entrevistam, e eu só começo a gravar depois que quando o paciente fala que ele aceita ser entrevistado. A impressão que eu tive nesses 5 ou 6 ambulatórios, quando eu explico o que vai acontecer para os pacientes, é de uma sensibilidade, de um agradecimento tão grande quando eu explico o quanto eles serão importantes nesta fase em que os alunos que se tornarão médicos estarão estão distantes de pacientes e de pessoas com as quais ele vai intervir no futuro, que é tão gratificante que eu saio de lá infinitamente mais feliz do que quando eu entrei. Acho que sem isso eu não sei se eu estaria suportando essa fase do Covid. E é simplesmente um celular com acesso à rede da internet. Eu peço para os alunos estarem lá, eles entrevistam, não é uma anamnese. Eles entrevistam, mas tem aquele poder de depois eles conversarem, a gente agradece ao paciente, ele vai embora, aí eles perguntam o que mais você perguntaria? E eu, com os dados do paciente no prontuário ali à minha frente,
eu vou contando, eles perguntam, eu acho o dado no prontuário, eles perguntam, eu acho o dado no prontuário. E assim a gente forma uma excelente discussão de um caso clínico. Então, eu compartilho, sim, com o Paulo, que fez uma observação sobre o quanto a gente está atrasado, o quanto a gente poderia estar avançando. Prova disso cabal é esse nosso webinário aqui. Então, eu queria... É mais um depoimento do que uma pergunta, um agradecimento de que você me alertou para tudo isso que a gente está fazendo, ainda que de forma intuitiva, mas com sensibilidade, e que ainda falta o que você já me alertou da interdisciplinaridade. É verdade, a gente precisa da interprofissionalidade, a gente precisa disso sim. Chegaremos lá. Muito obrigada, Jorge. Obrigado, professora Helena, nossa professora de sempre. Vamos ouvir aí as outras pessoas e depois eu posso retornar a Maria Helena. Isso, Jaqueline e Ângela. Oi, Jorge. Olha, parabéns, eu estou encantada e muito feliz de reencontrá-lo aqui, né? Eu fiz UFBA, fui transferir para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas as minhas raízes eu estou até, enfim, borbulhante Bahia. E muito feliz de vê-lo falar e fazer esse depoimento que isso tem acontecido, né? E tantas outras coisas na Bahia. Mas a minha pergunta em relação à experiência remota do desafio, não é? Da atenção centrada no aluno e centrada no paciente. Como é que essa coisa acontece? Porque presencialmente já é um grande desafio. E quais são as dificuldades colocadas, né, durante esse processo. E a segunda é a experiência, como você mesmo chamou a atenção, da interdisciplinariedade. Como é que ela se faz? Porque ela se faz a cada momento, por cada pessoa, e como é que integra essa coisa? Isso que eu queria saber de você, se pudesse nos ajudar. Boa noite. Oi, Ângela. Posso falar? Sim, claro. Boa noite, professor Jorge. Eu sou Ângela Canuto, aqui da FAMED, da Universidade Federal de Alagoas, e o senhor vai me identificar melhor quando eu falar que sou membro do Instituto Histórico, né? Claro. E o seu primo, doutor Jaime, é o nosso presidente. Pois não. Lá na Universidade Federal, somos gastroenterologistas, já assisti palestras suas também sobre pancreatites, e queria lhe elogiar, mas não só ao senhor, como a todos os participantes, e principalmente ao professor Paulo Marcondes, porque tenho frequentado todas as lives, o curso todo, e tenho achado, assim, de uma riqueza magnífica. Mas a minha pergunta, eu faço parte do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, e a minha pergunta é mais em relação aos cuidados bioéticos, em relação à confidencialidade, que uma visita na enfermaria, ou mesmo um ambulatório gravado, ao cair na rede, né, a gente sabe que aluno é aluno, mesmo sendo residente, que provavelmente ele pode não querer apagar aquela consulta ou aquela visita, porque ele quer treinar mais, ouvir mais, e assim, o meu receio é que, como tudo na rede, isso depois não tenha um controle. E eu lhe pergunto, existiria um termo de consentimento livre e esclarecido próprio, tanto para a enfermaria, para a gravação das visitas às enfermarias, como dos ambulatórios? Muito obrigada. Bom, vou começar a responder por essa última, porque a preocupação da professora Ângela é extremamente pertinente, professora, e eu gostaria de lembrar, quer dizer, o que é que a gente vive na prática, não é? Então, a troca de mensagens, de fotografias de pacientes, até de interconsultas, através de um meio completamente inseguro, que é o WhatsApp, ela acontece nas nossas... não diria na nossa cara, porque se a gente olha, a gente reclama,
mas os estudantes fazem isso já, eles fazem isso. E é nosso papel, enquanto supervisores, né, os estudantes e residentes, é nosso papel, enquanto supervisores, alertar para que isso não ocorra. Eu compartilho da ideia de Maria Helena de que o paciente ele não se sente vulnerabilizado. Ele não se sente vulnerabilizado e a gente tem que respeitar a vontade. Então, o que a gente utiliza não é ainda um termo de consentimento escrito, né, porque seria até complexo isso aí, por exemplo, numa dinâmica de ambulatório, como aqui Maria Helena nos relatou, mas a gente sempre pergunta, ao dizer, você vai ser entrevistado por mim, mas existem estudantes olhando, ou os estudantes vão fazer essa entrevista e a gente vai estar supervisionando de alguma forma. Os pacientes não costumam reclamar. Agora, o sigilo ele é fundamental, né? A gente tem que tomar cuidado nessas apresentações todas, porque não é só nas visitas formais, não é só naquilo que a gente está fazendo com o intuito pedagógico. Às vezes você está assistindo um webinar que é completamente biomédico mesmo, assim, técnico, sobre Covid, e alguém mostra uma tomografia de tórax do paciente que tem lá o dado de identificação do paciente e o colega médico profissional hiper especializado, expert, esqueceu de apagar o nome. Então, são cuidados. Eu acho que quando a gente tem isso em tela, quando a gente está lembrando disso, é mais difícil que ocorram as falhas, ou pelo menos a gente está alertando para elas, mas que elas existem, sem sombra de dúvida, existem. A atenção centrada no paciente, eu vou trazer a experiência que eu acho que é a experiência do telemedicina, que é a que a gente está apostando muito, porque ela traz uma interação entre a atenção básica com a atenção especializada. Um dos momentos desse processo de teleinterconsulta é a avaliação do quanto a teleinterconsulta foi boa, resolveu o problema do paciente. E essa avaliação ela é feita não apenas pelo profissional que recebeu o resultado da interconsulta, nem pelo especialista que elaborou essa interconsulta, mas pelo paciente. Então, a gente está efetivamente empoderando o paciente quando a gente joga, por exemplo, o paciente numa avaliação 360 graus para dizer se o residente, né, remotamente nos dizer, fazer um questionário de avaliação e dizer se o residente cumpriu com determinadas habilidades de comunicação que a gente gostaria que ele cumprisse. Então, eu entendo que esse processo ele não desempodera o paciente. Muito pelo contrário, ele reempodera se a gente inclui o paciente, inclusive nos processos de avaliação e avaliação de serviços, enquanto coletividades, enquanto órgãos representativos, etc. Eu vou aproveitar para fazer um resgate aí da fala de Ana, que eu não retomei, que foi a questão dos gestores. Que outro nosso problema é o problema dos gestores, de como convencê-los de participar. No telesaúde, essa teleinterconsulta que nós estamos fazendo, telematriciamento, a gente ficou um certo tempo assim angustiado, porque a gente tinha o aval da média gestão, que era o grupo de telesaúde, na universidade não houve problema nenhum. Nosso reitor maravilhoso, né, o professor João, aceitou tudo, mas a gente não tinha o aval da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para que aquilo acontecesse da forma que deveria acontecer, né? Então, nós usamos várias estratégias que o Feimer nos ensinou, desde conversa de elevador, quem foi do Feimer sabe que é aproveitar momentos raros de contato, e a gente está construindo esse consenso e usando muito para pressionar os gestores, viu, Ana, as próprias comunidades. A gente está dizendo, olha, a gente está assistindo as pessoas, a gente está oferecendo um saber, que é o saber universitário, a gente está oferecendo isso aí. O pessoal da atenção básica, né, sobretudo os residentes de saúde da família, os preceptores de saúde da família, eles estão nos ajudando a gerar essa demanda e, com isso, a gente está partindo para o convencimento dos gestores. Eu acho que a gente precisa usar essas estratégias, né, intermediárias, gerar a demanda, gerar as pressões, e aí os gestores, eles com certeza vão acompanhar os bons gestores, né, que a gente tem gestor, como tem profissional e tem estudante de todos os tipos também, né? Mas vamos lá, estamos aqui ainda para, quando o Paulo nos autorizar. Não, vamos lá.
Jaqueline, lembranças da FEMIT aí, e Ângela, do pessoal das Alagoas, tão querido, faz tempo que eu não vou para aí. Muito legal trabalhar com vocês e ver a evolução que vocês estavam caminhando. Jorge, não tem pessoas com a mão levantada, mas eu queria fazer algumas considerações. A primeira é que, às vezes, a gente esquece que existe um código de ética profissional que envolve sigilo, envolve privacidade, e existe um código de ética do estudante de medicina, no caso específico da medicina. A gente tem, inclusive, várias áreas aqui, mas a gente trabalha essas questões e o estudante está sujeito às mesmas exigências legais de ética, privacidade, etc., que o profissional, né? E lembrando também, a gente tem no nosso grupo uma experiência muito interessante em Teresina, na Uninova FAP, que implantou um sistema de telemedicina, onde a atividade de atendimento é feita através de uma sala Zoom. O professor recebe, tem um sistema de agendamento, atendimento online, as pessoas que querem uma consulta, doenças crônicas, etc., se cadastram, né, tem um atendimento, faz o agendamento, como se fosse uma clínica mesmo. O professor atende, divide, a sala Zoom permite a divisão, né, em salas menores, com o professor tomando conta dessas salas, os alunos atendem, o professor faz a supervisão do que está acontecendo, faz a discussão, o aluno pode sair daquela sala menor, então é um modelo bem interessante e que a gente já tem em implantação. E o pessoal no chat pediu para você falar um pouquinho mais da interprofissionalidade, né, que a Maria Helena já citou, mas também se você tem experiência na enfermagem, né, que é uma outra atividade importante e interessante. Ô, Paulo, veja, essa última pergunta, né? Antes de preparar essa apresentação, eu conversei com a residência Multi. Nós temos uma residência que é especial, que é a residência de enfermagem e terapia intensiva. Você imagina, não é, o que os supervisores dessa residência não estão sofrendo, não é, com o distanciamento necessário, com as dificuldades de paramentação, de entrada em UTI. E o que eu vi foi uma coisa muito rica, porque uma das docentes ela faz uma supervisão online, entre outras coisas, ela faz todo um trabalho de escuta, de debriefing, após cada plantão daquelas enfermeiras, e utiliza as técnicas chamadas as técnicas complementares para relaxar, etc. Então, eu achei uma experiência bastante rica dessa supervisão feita, né, no grupo de enfermagem, nessa residência específica, que é residência em terapia intensiva, né? Eu acho que essa migração para o ambiente virtual, ela não pode ser por categoria, ela tem que ser uma migração pactuada, a gente tem que criar as equipes júnior, as equipes sênior e uma equipe de multiprofissionais, de supervisores, preparar as atividades para a equipe de treinandos, né? É isso que a gente precisa fazer. A gente não pode, nesse momento, decolar, né, descolar aquilo que a gente vinha realizando também. Então, eu acho que a experiência também do matriciamento, ela tem buscado, né, a gente tem, por exemplo, situações de pacientes com pé diabético. Então, pé diabético envolve tudo, envolve endocrinologista, envolve o cirurgião vascular, a enfermagem, a nutrição. Então, está tudo, né, essa interconsulta ela é feita e ela circula antes de ter a devolutiva lá para o profissional que fez e para o paciente. É um desafio, não é fácil, não. É um desafio. E, com relação ao Código de Ética de Estudante, eu sempre achei que a gente deveria ter, como tem a OAB, que o jovem aprendiz, né, da área de direito, ele assina um termo de responsabilidade, comprometimento com a ordem de que ele vai garantir o sigilo. Então, nossos conselhos discutiram, em alguma época, a possibilidade de uma inscrição
precoce do estudante, quer dizer, uma inscrição, como é que eu chamaria? Uma inscrição não é provisória, uma inscrição como aspirante, né, nesses conceitos, para que a gente pudesse segurar um pouquinho mais essas questões éticas, que eu acho que só o Código de Ética de Estudante ele não dá conta. Eu concordo que ele é importante, ele é quase um compromisso que o estudante assume com os colegas, mas ele não tem um poder normativo. Eu acho que se a gente conseguisse agir como a OAB faz, a gente seria mais preciso nisso aí. Ótimo. O pessoal do chat estava falando sobre a questão de assinatura de um termo, né? A gente tem lá em Teresina, o pessoal assina um termo, paciente assina, etc. Certo. Márcia Regina Lacerda, seu microfone está aberto para perguntas. Oi, Márcia. Márcia, você tem que tirá-lo do mudo. Oi? Isso. Oi. Oi, professor. Queria primeiro parabenizar pela apresentação. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu queria assim, dividir a nossa experiência aqui da UF de Nova Friburgo. Eu sou dentista, sou preceptora do PET Saúde e Interprofissionalidade, Projeto 100, né, que é uma política indutora da interprofissionalidade que visa a integração ensino-serviço-comunidade com foco no usuário, né? E a gente, com um ano de projeto, a gente foi pego aí por essa pandemia, como todo mundo, né? E a gente teve que reinventar a forma de estar fazendo essa preceptoria, né? Muitos tiveram, assim, uma resistência no início, mas a gente tem conseguido avançar, até porque hoje a atenção primária não vive só do Covid, mas a gente tem aqueles nossos pacientes que precisam ainda de acompanhamento, as gestantes, as puérperas, os nossos pacientes crônicos, né? E a gente tem usado muito a discussão de caso, né? Remoto, o estabelecimento dos nossos protocolos de enfrentamento também tem a participação desses estudantes. Aqui na UF nós temos biomedicina, fonoaudiologia e odontologia, mas o nosso PET tem várias profissões, temos assistentes sociais, psicólogos, né? E a questão da interprofissionalidade, que é bem diferente da multiprofissionalidade, né? É você conseguir uma interseção entre essas profissões para que a gente possa ter uma melhor resolutividade dos casos que a gente está trabalhando. E essa é a nossa experiência aqui. Temos feito também reuniões de equipe, educação permanente, tudo de forma remota. Também estamos nos adaptando na preceptoria. E a apresentação sua, professor, foi, assim, acredito que de grande valia para o nosso projeto. Muito obrigada. Obrigado pelo depoimento, Márcia. Eu acho que a gente está buscando isso. Caberia até, talvez, um encontro futuro virtual, né, para a gente discutir essas questões de multiprofissionalidade, interprofissionalidade, né? Nessas experiências que a gente vem tendo, essa é uma discussão bastante importante. Que bom que vocês estão conseguindo levar isso de uma forma exitosa. Quando a gente pensou em preparar isso, eu gostaria de ter tido assim, uma forma de compartilhar experiências exitosas de todos vocês, porque eu sei que tem muita coisa sendo produzida e coisas até mais valiosas do que aquilo que eu apresentei aqui para vocês. E esse é um desafio que a gente vai ter que vencer também no ambiente virtual, né? Como assegurar esse compartilhamento e, efetivamente, né, sair dessa experiência com um saldo que seria a nossa comunidade de práticas, que a professora Silvia tem falado ao longo do tempo, desse coletivo, né? Até pensar numa pós-graduação coletiva, interinstitucional, quer dizer, são coisas que a BEM está discutindo também, que as outras entidades de educação profissional poderiam discutir. É muito importante isso mesmo. Muito obrigado pelo depoimento. Professora Márcia, eu pediria que você colocasse o seu contato no chat. As pessoas estão pedindo
e vai demorar mais eu procurar e achar do que você colocar aqui. E eu queria só lembrar as pessoas que estão no Zoom, elas não trocaram ainda, uma parte não trocou e está mandando as mensagens só para os apresentadores. Então, troca no Zoom a segunda opção, que manda para todo mundo. A Mariluce pediu também para fazer pergunta, e o Edson Miguel, de Maringá. Oi, sou eu mesmo? Era a Mariluce e você. Você já abriu o microfone? Fala aí, Edson. Passando à frente. Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme falar com vocês. Parabéns, Jorge, foi muito bacana. E só queria jogar um pouco mais de gasolina nessa fogueira da interprofissionalidade, né? Trazendo a experiência que a gente tem aqui, que ainda é na atenção primária, no primeiro ano, onde a gente tem uma disciplina que junta os 6 cursos da área de saúde mais psicologia, que é da humanas. Então, essa experiência de interprofissional, só para resgatar o conceito, acho que é legal trazer o conceito, principalmente quando entra nas áreas clínicas, o conceito de competência colaborativa. Né? Tem uma competência comum, uma competência específica, e daí, quando entra nessa competência colaborativa, eu acho que a gente avança muito. E aí, queria que você comentasse como é que você vê isso, da possibilidade agora, premente, de que se mudem algumas questões curriculares, para se mudar currículo agora, né? Até porque o trabalho certo, você acha que a gente já poderia inserir essas questões da interprofissionalidade ou da multiprofissionalidade, até onde cada curso consegue andar em alguns aspectos. Você acha que é possível que a gente consiga trabalhar com isso nesse momento, aproveitando a crise para inserir essa questão? Pois não. Tem uma outra pessoa aí que gostaria de falar? Tem a Mariluce, ela precisa abrir o microfone dela, eu não tenho esse poder. Eu vou responder ao Edson enquanto a Mariluce está tentando abrir. Ô, Edson, veja bem, você nos trouxe já até a diretriz, né? Quer dizer, a gente trabalha muito bem a interprofissionalidade e multiprofissionalidade no que diz respeito aos componentes curriculares das áreas básicas, mas na área clínica a gente não consegue avançar nisso. Na Bahia existem algumas experiências que são muito ricas, eu não tenho assim um conhecimento pleno delas, quer dizer, conheço o que está se passando. É uma das experiências na maternidade Climédia Oliveira, que é a nossa maternidade escola, onde esse trabalho voltado ao cuidado mesmo das gestantes no pré-natal e das parturientes, ele é muito rico nessa interação profissional que transcende a multiprofissionalidade. Eu vejo assim que a gente tem grandes avanços nisso aí. Um dos avanços é o registro unificado, o prontuário eletrônico unificado, que já traz a possibilidade da gente compartilhar informações entre os vários grupos que estão manipulando, né, que estão tratando daquele paciente. A outra coisa que a gente tem tentado desenvolver nas nossas visitas é aquilo que eu chamaria de plano terapêutico singular para cada paciente. Então, cada paciente, a gente discute quais são as necessidades, quais são os problemas, de uma forma bem ampla, não apenas os problemas biomédicos, né, que esse paciente apresenta, as doenças que ele apresenta, mas quais são as intervenções que a equipe poderá desenvolver. É um pouco daquilo que se faz na atenção primária no ambiente hospitalar terciário. Então, está faltando, sim, a gente trazer isso, né, para esses ambientes de estágio. E eu diria a você até o seguinte, eu sei que os colegas aqui das outras profissões podem ter uma percepção bem diversa, mas eu acho que há também um certo enclausuramento de alguns setores profissionais que a gente não consegue essa participação tão efetiva. Tem setores que a gente consegue uma excelente interação, né, que eles estão ali no cuidado, discutindo, e a formação profissional, os estagiários deles estão participando das visitas coletivas, a gente discute, pergunta, eles nos perguntam, então isso é muito rico, mas tem outros que realmente criam silos profissionais.
eu acho que a gente precisa pensar a interprofissionalidade e essas competências que você falou, de competências coletivas, competências conjuntas, né, dentro de um plano bem amplo, né, e não levar para o outro lado. Quer dizer, de repente, a gente está buscando o empoderamento para dividir. Eu acho que esse é um risco também que eu tenho sentido, né? Não é na experiência da maternidade, muito pelo contrário, mas dentro do nosso hospital universitário, às vezes, quando a gente precisa da participação, a gente não consegue essa participação tão efetiva. Então, eu acho que na área médica isso é muito colocado, muito criticado, e cabe aos outros profissionais também pensarem as suas práticas, como é que isso está acontecendo, essa resistência de compartilhamento dos saberes, as reservas, os silos de saber, né, em todas essa nossa realidade. Eu acho que não cabe. Eu vejo, por exemplo, uma das competências mais nucleares para todas as áreas profissionais é assegurar uma efetiva comunicação com o paciente e com seu entorno, seja a sua coletividade, seja a sua família. Isso é absolutamente uma competência interprofissional, não é de um profissional, não é apanágio da psicologia hospitalar, né? Então, de repente, diz, não, quem vai fazer isso é a psicóloga. Sim, por que a psicóloga sozinha? Será que ela vai dar conta nessa comunicação de situações difíceis sozinha? Ela vai conseguir explicar exatamente o que está se passando do ponto de vista médico, do ponto de vista das necessidades de dependência que aquele doente vai ter, que a enfermagem sabe melhor do que ninguém fazer esse diagnóstico de autonomia e dependência. Então, são coisas que a gente precisa efetivamente caminhar. Eu concordo com você. Queria lembrar a todos que nós teremos uma das atividades aqui, logo mais, com o professor Marcelo, do Rio Grande do Norte, que é um grande especialista e trabalhador dessa área de interprofissionalidade, assim como o Edson também. Mas o professor Marcelo é também professor do Farmer e vai estar programado para fazer uma apresentação. Obrigado, Jorge. Eu queria agradecer. Existiu uma pergunta no chat do YouTube apenas sobre o internato que eu citei agora. Vocês podem entrar em contato comigo, eu passo o contato da professora Cíntia, que está aqui também, mas que coordena essa atividade lá em Teresina. Já são 8h35, eu vou lançar a pesquisa para quem está na sala do Zoom e queria, enquanto as pessoas respondem, que o Jorge falasse suas palavras finais, mas queria também lembrar a quem assiste depois e quem está assistindo no YouTube que faça aquelas coisas que todo youtuber pede, né? Clicar no gostei, clicar para compartilhar para quem gostou, do sininho de que quer receber as notificações, e tem uma coisa que eu esqueci, que é também de se inscrever no canal, né? Então, Jorge, por favor, faça as suas considerações finais. Bom, o que eu gostaria de dizer a vocês é o seguinte: primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar participando desse webinar e ouvindo falas tão poderosas como a de Maria Helena, de Eliana Amaral. A segunda coisa é dizer que a nossa realidade, né, a gente faz uma apresentação dessas e parece que nós estamos como experts e com todas as situações resolvidas. Não, a gente está... tem nossa instituição pública, federal, pobre, com todas as dificuldades que vocês podem pensar, não só de conseguir os insumos necessários para fazer um desenvolvimento da educação profissional de forma adequada, como as resistências internas, vocês imaginam, né, que nós temos em todos os nossos ambientes. Então, o que é mais importante do que a gente passar uma ideia de que estamos com tudo solucionado e resolvido, é a gente caminhar para a construção desses ambientes coletivos de trocas de experiências exitosas, né? Publiquem o que estão fazendo, não deixem nada, né, sem registro, porque essa experiência é tão rica,
né, que a gente está vivendo. Ontem a professora Silvia estava falando que ela estava fazendo um diário, porque depois da tempestade ninguém sabe como passou pela tempestade, se não tem um registro escrito, às vezes a gente não tem memória também. Então, eu acho que é um momento também de tão grande crescimento que a gente precisa registrar e publicizar todas essas experiências. Então, agradeço a todos mais uma vez. E eu que agradeço muito a você, foi muito impactante, muito interessante essa discussão. As pessoas ainda têm 65% das pessoas respondendo à enquete online de avaliação, né? A Márcia, para quem tinha pedido, a Márcia acabou de postar o e-mail dela. Agradecer a quem assistiu do YouTube. É um prazer tê-los aqui. Eu preciso mostrar também, eu ia esquecendo, fiz o marketing do YouTube, mas também tem o marketing da próxima apresentação. Na próxima terça-feira, é a professora Maria Helena Senger, da PUC de Sorocaba, da PUC São Paulo em Sorocaba, que vai falar sobre mentoria em ambientes virtuais. Então, eu não perderia, porque deve ser do nível das outras que já aconteceram. A Maria Helena é sensacional também, como o Jorge foi hoje. E, mais uma vez, eu estou dando uma enroladinha, porque a gente tem 80% das pessoas respondendo. Queria agradecer a Valéria hoje, que não trabalhou muito, né? Mas está aqui companheira nos estúdios de Nova Lima conosco. Lembrando que Valéria, quem assiste... Oi? Agradecer a Valéria também. Hoje eu dei trabalho a ela, que ainda fiz provocações, né, com as perguntas. E nós aqui, respondendo a perguntas, né? Já quem assistiu pelo YouTube vai receber um e-mail dizendo que sentimos muito que não participou, mas a gente sabe que participaram, né? Porque é o Zoom que manda isso automaticamente. E quem assistiu aqui, então, já tem a presença e, ao final dos 19 apresentações, terá o certificado e a microcertificação por atividade. Então, já temos 98% dos respondentes da pesquisa. Eu vou encerrar para mostrar os resultados. Então, muito bem, 83% da avaliação clareza do seminário. A técnica didática, 81%, muito bom. É possível aplicar os conhecimentos, com certeza, 60%. As informações instigaram o assunto, com certeza, 90%. Pretende assistir todos, 99%, agradeço muito a isso. E a avaliação geral foi 73%, com 10%. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Mais uma vez. Boa noite.